gente tinha uma questão que caiu na Federal Fluminense em 2018, falava de um paciente séptico. Era um paciente de 75 anos que chegou na sala de emergência sonolento. Tinha uma queixa de tosse produtiva, mas também a família referia que ele estava com uma urina fétida e concentrada. Além disso, há 45 dias, ele tinha tratado uma infecção respiratória com uma quinolona, levofloxacino. E esse paciente chegava na sala de emergência com sinais francos de ser um paciente crítico. Um paciente com enchimento capilar prolongado, tendendo a hipotensão, taquicárdico, taquipneico, saturando 78% e torporoso. E aí ele perguntava para a gente qual era o antibiótico de primeira escolha para esse paciente e dava algumas opções. Então, meropenem. Meropenem poderia até ser utilizado, mas a gente tinha que isso poderia ser um foco infeccioso de pulmão. Então, o ideal seria combinar com o macrolídeo. Esse paciente, sendo DPOC de base, tem um risco aumentado por infecção por pseudomonas. Então, o meropenem não seria um antibiótico errado, mas ele deveria estar em associação para cobertura de atípico também. E aí, então, a gente tinha a opção 2. Amoxicilina clavulanato com claritromicina. Esse paciente tinha acabado de usar uma quinolona aí recentemente, então o amoxicilina clavulanato provavelmente não ia dar uma cobertura mais ampliada, então não era um antibiótico mais adequado para a gente utilizar. Doxiciclina com amoxicilina é um esquema aí que não faria muito sentido para a cobertura que a gente esperaria para foco urinário ou foco pulmonar, pensando em pseudomonas associado com atípico. E aí, então, vinha a resposta certa, que era piperacilina tazobactam com azitromicina. E aí, então, com esse esquema antimicrobiano, a gente teria uma cobertura adequada para pseudomonas, por ter doença estrutural pulmonar, e também teria uma cobertura para micro-organismos atípicos, pensando num foco pulmonar. E também cobriria provavelmente uma infecção urinária aí que o paciente também poderia ter em associação ou sendo o principal foco infeccioso. Então, a resposta correta era piperacilina tazobactam com azitromicina.